dia! E alunos pontuais, muito bem. Bom dia, Sandra. Bom dia! Que bom! Parabéns pela pontualidade, horário Dia, certinho. Bom dia, Gabriel Vieira, Giovana, Lucas, Yasmin, Arthur Noronha, Emanuele e Ana Clara. Alice também, bom dia, Mariana. Bom dia, professora. Bom dia, Alice. Alunos entrando. Nicolas, bom dia. Muito bem. Tem mais um, João Guilherme. Ei, João, você mudou a imagem aí, João? Que imagem é essa? Bom dia, professor. Bom dia, João. Que vocês tenham, que nós tenhamos realmente um bom dia, né? Um bom dia cheio da luz de Deus, com as bênçãos dele para a nossa vida. Muito bem, quantos temos aqui? 11 alunos. Essa madrugada, hoje cedo, recebemos no grupo dos professores que faleceu o avô do Luiz Gustavo, lá do 9º ano. Não sei se vocês conhecem, Luiz Gustavo Araújo, do 9º ano A. O avô dele faleceu nesta madrugada, então rezemos pela família, né? Que a gente possa colocar a família dele no colinho de Deus, para que Deus possa confortá-los. Bom dia, Letícia. Bom dia, Calena. Muito bem. Ana Clara. Bom dia. Muito bem. Ontem também eu vi nos grupos... Calena está falando alguma coisa? Não. Maria Eduarda, bom dia. Está tendo um eco aí, não sei de onde. Da Calena? Muito bem, Isabela, bom dia. Meus amores... Bom dia, Sandra. Bom dia, Maria Fernanda. Tudo bem, querida? Ontem eu observei nos grupos de todas as séries, onde o Fábio colocou que um aluno ou uma aluna, não sei, do 8º ano, colocou uma observação que eu achei muito positiva, tá? Eu olho aquela sala de aula também do SAS, eu não sei como vocês conseguem se organizar naquilo. Toda noite, quando a gente coloca aqui após as aulas, à noite eu dou uma olhadinha lá, e realmente é necessário organizar melhor a vida de vocês, para facilitar a vida de vocês. Achei muito positiva a observação realizada, e hoje vai ter, né, um momento com o Fábio explicando ali a parte das tarefas, das atividades da sala de aula SAS. Então, não deixem de participar. Se der, eu participo da de vocês também. Não sei se vai dar, porque a de vocês é 11h30. Sexto e sétimo parece que é 10h30. Vou ver, ou eu participo de uma ou participo de outra. Vamos lá. Então, nós vamos começar nossa aula. Antes disso, um recadinho importante. Eureka, capítulo 5. Ô, José Haroldo está aí hoje. José Haroldo, você sumiu, hein, rapazinho? Bom dia. O que aconteceu, hein? Olha, vou dizer, bom dia, Marcelo, que está entrando agora também. Vou dizer os nomes dos colegas que têm até sexta-feira para vocês terminarem Eureka, capítulo 5. Gustavo, José Haroldo, José Mateus, Marcelo, Mariana, Ian e a Júlia. São os alunos que faltam terminar o capítulo 5. Se até sexta-feira isso não acontecer, zerou o capítulo 5. Outro recadinho, tem alunos refazendo sem me avisar. Olha, eu não tenho condições de voltar onde eu já dei nota para todos. Todos os outros eu já fechei o capítulo 5 na nota. Então, eu observei ontem que teve aluno que refez e não me avisou. Eu mudei a nota porque teve a sorte que eu dei uma olhadinha lá, fiz uma revisão. Sandra, eu refiz, sim. Oi? Eu refiz o capítulo 5. Eu vi, Gabriel. Eu mudei sua nota, mas quando isso acontecer, você manda no privado assim um recadinho. Professora, eu refiz o capítulo 5. Porque aí eu vou direto no seu nome e já faço a mudança, tá? Porque todos esses outros que eu citei, tá bom, coração? Mas eu mudei sua nota lá porque eu vi que realmente foi você aí que mudou.
Tá, Tá bom? De nada, tudo bem, a gente vai facilitando dentro do possível, né? Mas todos esses nomes que eu não mencionei, porque já fizeram o capítulo 5, não refaçam mais, tá? Já está dado o ponto. Ou se refizer, tem que me avisar. Vamos lá. Professora, Oi, Luiz Fernando. acabei de chegar. Eu vi. Só uma pergunta. Hum. Você já viu o meu capítulo 5? Não, eu refiz ele. Eu tinha lido muito mal. Se eu vi o seu capítulo 5, Luiz Fernando, você refez, né? Refiz. Já mudei seu aqui, Tá, tá? obrigado. Falou. Então, mas tem que me avisar, hein? Último recadinho dado, não vou falar mais sobre isso, não. Vamos lá. Nós vamos corrigir primeiro o caderno, pessoal. Achei melhor a gente começar pelo caderno, e ainda temos aula amanhã. Se não der para o caderno de atividades, né? Se não der para a gente corrigir hoje, ainda temos a aula de amanhã. Tá? No caderno de atividades, depois a gente vê, mas tem algumas questões. Lembra que eu tinha falado para vocês? Se tiver alguma questão de oração que a gente ainda não viu, deixem sem fazer, deixem em branco. E ali tem algumas questões de orações subordinadas e orações adjetivas. Espero que vocês não tenham precisado quebrar a cabeça para fazer, porque não foi conteúdo dado. Vamos lá. Peguem o caderno de vocês, então, um minutinho aí para vocês pegarem. Vamos ver aqui quando que é adjunto adverbial, quando que é agente da passiva e objeto indireto, né? Lembrando que o advérbio sempre modifica, mostrando a circunstância, ele modifica um verbo, um outro advérbio, um adjetivo. É a função do adjunto adverbial, que tem como função morfológica os advérbios ou as locuções adverbiais, certo? Os objetos indiretos, quando complementam o verbo, né? O adjunto adverbial, ele completa, ele modifica, aliás. O objeto indireto, ele complementa, ele completa o verbo. E o agente da passiva é quando você vê, quando sofreu a ação, quando você passa da ativa para a passiva, dá para perceber na frase, então ele é um agente da passiva, ele sofreu a ação. Então, vamos lá. O livro foi escrito por Antônio. Vocês copiaram isso aí, espero que tenham copiado lá dos slides. Então, já vimos que aqui é agente da passiva. Mesma coisa de falar, Antônio escreveu o livro, né? O que era na voz ativa sujeito passa a ser agente da passiva na voz passiva analítica. A letra B. Peraí, deixa eu ver aqui. Obedeceu ao sinal de trânsito. Aqui está bem claro para a gente. Qual seria esta letra B? Objeto indireto. Objeto indireto. Obedeceu a quê? Né? Nós temos uma combinação aí da preposição. O que vai causar dúvida que nós vimos é na preposição por ou na contração. Ok? A letra C. Voltarei para casa de Uber. Opa, peraí, deixa eu arrumar aqui que estava sem bateria. Deixa eu pôr para carregar. Voltarei para casa de Uber. Esse de Uber seria o quê, em oitavo ano? Adjunto adverbial de meio. Isso aí, é um adjunto adverbial que, se a gente pedisse para classificar, seria exatamente de meio, né? O meio de transporte. Como que eu cheguei, como que eu voltei para casa, de Uber. Agora, a letra D. O jogador foi aplaudido pela torcida. E aí, o que seria? Agente da passiva. Agente da passiva. Essa frase eu acho que até já dei quando a gente trabalhou as vozes do verbo. A mesma coisa de dizer a torcida aplaudiu o jogador, né? Colocou açúcar em excesso. Essa tá simples. Adjunto adverbial de intensidade. Isso aí, adjunto adverbial. Peraí, deixa eu falar. Sandra. Não, peraí, vamos arrumar. Agente da passiva, letra D, adjunto adverbial. Quem me chamou? Eu. Em excesso é adjunto adverbial de quantidade?
Colocou açúcar em excesso aí, excessivamente, seria de intensidade, que é a quantidade. Intensidade, né? Intensidade que mostra a quantidade que colocou de açúcar, não foi o modo, tá? Muita atenção, eu estou até vendo bem isso lá no 7º ano, os advérbios, adjuntos adverbiais, temos que ver sempre dentro do contexto, porque um mesmo advérbio ou uma locução adverbial, ela pode ter vários, né? A estabelecer várias circunstâncias, vamos dizer assim, dependendo, né? Do advérbio pode estabelecer mais de uma, não são várias, né? Mais de uma. Então tem que ter atenção aí dentro do contexto, tá? É que aqui no livro tem essa frase igualzinha e tá falando que é de quantidade. Então, a quantidade, ela estabelece a intensidade. Intensidade é a mesma coisa de quantidade, tá? A quantidade, exatamente. A quantidade é exercida pela intensidade, certo? Tá bom. Parou no sinal de trânsito. Parou, o que seria aqui na letra F? Adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Ele parou onde? No sinal de trânsito, de lugar. Precisava de você. E aqui seria de quê? Objeto indireto. Objeto indireto. Precisava de quê? Perguntando ali para o verbo, ou de quem, né? De você, seria de quem. A casa ficou simples por causa do orçamento, que seria aqui? Adjunto adverbial de causa. Isso, adjunto adverbial. E seria exatamente de causa. Ficou simples por causa do quê? O próprio início aí né, já facilita o nosso entendimento. Agora, eu dei continuidade a esses exercícios, passei mais um pouquinho, né? E vem assim a letra I. A rainha era aclamada pela multidão. Então, esse pela multidão seria o quê? Agente da passiva. Isso, a multidão aclamava a rainha. Na voz ativa seria dessa maneira. Transformou para a voz passiva, então esse pela multidão seria o agente da passiva. A terra pertencia aos índios. O que seria aí? Objeto indireto. Objeto indireto. Ela pertencia a quem? Aos índios. Não tem como analisar de uma outra forma esta frase. Errei por distração. E agora? Objeto indireto ou adjunto adverbial? Adjunto adverbial. Eu errei por causa de quê? É a causa do meu erro. Eu errei por causa de quê? Né? A causa do erro foi por distração. Então, mais uma vez, hein, alunos, aqui pode confundir muito com o objeto indireto, né? Errei por quê? Né? Fazendo a preposição por mais a perguntinha aqui. Então, tem que ter atenção na interpretação da frase. Primeiro, vocês vão descartando. Será que é adjunto adverbial? Vamos ver se está modificando, se está apresentando uma circunstância. Depois, eu vejo se é um objeto indireto, tá? As flores são umedecidas pelo orvalho. Então, o que seria pelo orvalho? Agente da passiva. Agente da passiva. O orvalho umedeceu as flores. Umedece, né? Porque são é presente. Então, umedece as flores. Então, nós temos aí um agente da passiva. Júlio reside em Niterói. O que seria aí? Adjunto adverbial de lugar. Isso, um adjunto adverbial que seria de lugar, mostrando aonde ele reside. E aí? 8º ano, nessa correção do primeiro exercício. Tá tudo bem aí? Para quem copiou, é claro, né, do slide, para quem conseguiu fazer, ou quem não conseguiu fazer, deu para esclarecer um pouquinho mais? Sim. Espero que sim, de todos, né? Não apenas 1, 2 que participam aí da aula me respondendo, mas eu espero que seja a maioria, pelo menos, né? Tem que atingir a todos, a todos. Agora, antes da gente corrigir o outro, só uma pergunta que eu não me lembro se eu fiz a vocês, que eu faço em várias turmas, às vezes. A sala de aula, a avaliação pela plataforma SAS, vocês já fizeram com algum professor na hora da aula?
Vai fazer hoje. Por enquanto ainda não, a gente vai realizar uma hoje em ciências. Oh, que beleza! Vocês já sabem como entrar lá direitinho para não ficar agarradinho na hora? Professor, eu não Treinaram consigo bem entrar isso? não. Quando eu entro, parece que tá meio que tá tudo branco, não tem nada lá. Vocês têm que ver com antecedência isso para na hora não ter problema, hein? Então vejam com a professora, porque eu vou agendar uma com vocês também, mas eu aviso com antecedência, tá bom? Eu estou pensando em fazer um pouquinho de cada capítulo, nem que seja 5 questões de cada capítulo, para a gente ter um tempinho para realizar em 30 minutos, né, na hora da nossa aula, ou até menos, por isso que eu vou colocar pouquinhas questões, para dar tempo de vocês fazerem, consultando, se necessário. Só não vão poder me consultar, mas vão poder consultar o material que vocês têm, tá bom? Mas tentem fazer hoje Ciências, 8º ano, é a Ana Clara, né? É a Ana Clara? Sim, então Isso, tentem Sandra. com ela e amanhã vocês vão me dizer como é que foi essa experiência. 6º e 7º já fizeram com a Daniela em matemática, né? Então depois amanhã vocês me digam como foi, tá? Então vamos a outro exercício que opa, esse? Não, isso é correção da Não, peraí. aproximativa. O que eu fiz? Eu nem sei onde Não, eu... tem que passar mesmo, eu acho. Aqui. Relacione os adjuntos adverbiais às suas respectivas classificações. Isso aqui bem simples, né? Penso eu. Aqui é mais para identificar mesmo, saber classificar. Conversamos sobre a reunião. Que número seria aí em algarismo romano? 2. 2. Então, conversamos é um assunto. Sobre o que nós conversamos? Sobre a reunião. Então, aqui seria 2, assunto. Vocês copiaram este, meus alunos? Sim. 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 Kalena e Yasmin, sim. Foi Kalena? E os outros, hein? Copiaram? Dana, Oi. eu copiei isso também, mas eu copiei uma coisa que estava na apostila, que estava nos slides, eu não li o título principal, aí eu copiei um monte de exercício da apostila no caderno. Ai, meu Deus, é a correção da apostila. Cuidado quando eu coloco os slides atualizados. Eu já deixo lá. Ai, Letícia, copiou tudo que é da apostila, é só para corrigir. É o que nós vamos fazer hoje ainda, se der tempo, ou amanhã. Ai, meu Deus. Vamos lá. Talvez seja melhor mudarmos a data do feriado. Que número seria esse, talvez? 4. 4, de dúvida. O outro, ela vive para os filhos. E esse, hein? Para os filhos. Opa, peraí. Causa. Afirmação. Não, é porque ao invés do fim, não, é porque faltou colocar uma outra palavra lá junto com o fim, que é a finalidade. Lembra quando eu disse que o para, automaticamente, nem sempre é lógico, né, que pode ser lugar também, mas o para, vocês podem observar que na maioria das vezes é uma finalidade. Então, ela vive em função dos filhos, né? A finalidade dela é para os filhos. Então, aqui seria finalidade. Acrescentem aí, desculpem, no slide eu esqueci de digitar. Finalidade, tá? Finalidade é o número 5. 5 ou 6? Volta lá, deixa eu ver. Não, 5 é o fim. Peraí. Não. O meu, por que o meu só tem... É 5, gente. 5, finalidade, é o 5. 1 é afirmação, 2 é assunto. Aqui 3 é causa, tem que arrumar aqui 3 causa, arrumar aqui 4 dúvida e 5 finalidade. Então, vamos dar continuidade aqui. Nós iremos ao casamento com certeza, certamente, né? Com certeza. Afirmação. Seria afirmação. 1. O poço secou com o calor. O que seria aí? 3. Causa. Causa, por causa do calor. É o 3. Ok. Alguém quer falar comigo? Não. Então, vamos no último exercício do caderno. Destaque o adjunto adverbial das orações abaixo. Então, na letra A, onde tem? Lembrando, adjunto adverbial, hein? É que na função morfológica ele pode ser um advérbio ou uma locução adverbial. Então, na letra A, onde tem adjunto adverbial?
Em Goiânia. Em Goiânia, é o adjunto adverbial da letra A. Na letra B, onde temos? No No Recife. No Recife. Recife. Oh, agora eu ouvi a voz do João Guilherme também junto com as meninas. E cadê a voz dos outros, hein? Olha o que eu ando destacando a vocês, hein? Atenção, todos podem participar respondendo aí. Acorda, Brasil! Acorda, oitavo ano! Ricardo não trabalha hoje. Onde temos? Hoje. Não e hoje. Não e hoje. Temos dois adjuntos adverbiais aí. Não e hoje. E na letra D, o aluno está escrevendo bem. Bem. Bem, exercício simples, é mais mesmo para identificar os adjuntos adverbiais que completa aí o capítulo 8, ok? Foi até aí no caderno, então agora vamos pegar o caderno suplementar. E depois ainda tem a apostila se der tempo, mas eu acho que não vai dar. A apostila a gente trabalha amanhã, onde dá continuidade ao trabalho do adjunto adverbial, agente da passiva e objeto indireto. Acho que foi esse que você fez, Letícia? Foi desse que você copiou no caderno? Deve ter sido, né? Foi o Da que começava com elaborar as frases utilizando os termos adiante como adjuntos adverbiais. A partir dele. Ai, não me lembro, mas que Até- página? Era um exercício da apostila, Sandra. Mas A você página lembra? 66. Acordou Na bem cedo, 66 que a gente ia alguma coisa fazer hoje, exatamente. Aham, tá certo. É porque esse, na verdade, eu passei para vocês fazerem. Não, eu passei para a gente fazer ontem e não deu tempo. E hoje eu acho que também não vai dar. Vamos ver, senão a gente faz amanhã. Vamos lá. Correção do caderno suplementar, onde temos lá no caderno, ou aí no caderno de vocês, um outro texto falando da importância dos cuidados com o dinheiro, né? De como cuidar do nosso dinheiro. Então, vamos ao número 1. Qual é o principal objetivo dessa notícia? Explique. Quem pode, por favor, responder para a gente colocar aqui? Posso responder? Pode? Ô, Giovana, claro que pode. Diga aí. O objetivo da notícia é mostrar os dados do assunto, onde apenas 18% dos brasileiros poupam seu dinheiro. Estimula de forma indireta uma mudança de comportamento nas finanças dos brasileiros. Ok, Giovana, obrigada. Mais um apenas, só mais um. Posso falar, senhor? Pode, João Guilherme. Coloquei, nos informar um pouco mais sobre as pessoas que conseguiram poupar seu dinheiro. Dá uma informação das pessoas que conseguiram poupar o seu dinheiro. Vamos ver aqui se está de acordo, se está o que foi colocado. Está bem extensa aqui a resposta, vocês elaborem, quem não fez, é claro, né? Então, a princípio, o objetivo, vamos ver aqui, é apresentar os dados constatados na pesquisa, primeira coisa. Pode acrescentar aí. Essa apresentação, contudo, é feita com base em certo entendimento sobre o assunto. Assim, além de informar, olha bem a informação aí que foi falada, os índices, a notícia visa estimular, mesmo que indiretamente, uma mudança de comportamento em hábitos financeiros, que também os dois falaram, como cuidar do dinheiro, é preciso poupar, pode acrescentar aí, a importância da gente poupar o nosso dinheiro. Né? E foi colocado lá de não guardar dinheiro em casa, evitar de deixar dinheiro em casa, até porque é perigoso, e também evitar deixar no banco, né, que acaba gastando. Foi falado isso no texto. E a importância de colocar numa poupança, que ali tem um rendimento, embora seja pouquinho, mas pelo menos o dinheiro não fica totalmente parado. Né? Foi mostrado isso aí no texto. Número 2. Qual é a ideia expressa no início do primeiro capítulo? E que sentido ela cria para todo o restante do texto? Quem pode responder? Posso responder, Sandra? Pode, Letícia. Eu coloquei indicar ao leitor que o problema da ausência de dinheiro é tão grande que nem no início do ano novo, momento de novas experiências, baseado em promessas, fazem o povo brasileiro a ter ou começar uma educação financeira, mostrando-lhes que a falta de organização e educação financeira existe e muito, que é importante ter uma organização orçamentária. Aspecto
Vai. Ok, Letícia, obrigada, né? Relatou bem isso no primeiro parágrafo. Mais alguém gostaria de ler? Só mais um, por favor? Qual a ideia expressa no início do primeiro parágrafo? O meu ficou parecido com o dela, mas no final eu coloquei: a maioria dos brasileiros promete melhorar sua gestão financeira, mas apenas 1% realizar essa promessa, criando assim um negativo. Joia, Giovanni, realmente é exatamente isso que acontece, né? Oh, meu Deus, por que nós não conseguimos organizar dinheiro? Vamos lá, esse parágrafo se inicia com uma concessão indicando que nem mesmo as promessas de ano novo mudaram velhos hábitos financeiros. Assim, mesmo que muitos brasileiros afirmem se comprometer a guardar o dinheiro, falaram isso, só 18% cumpriram essa meta em janeiro de 2018. Essa informação inicial dá um tom negativo, de decepção, que se faz presente em todo o texto. Aí tem uma resposta do número 2 para quem não fez. Parabéns para os participantes aí da leitura. A número 3, meus amores, perceberam que aí a primeira até dava para vocês fazerem. Na letra A, o termo em ordem direta, só não sei se vocês lembram, mas já foi falado há muito tempo, né? A ordem direta é aquela estrutura do sujeito, o verbo e os objetos, né, que fazem parte do predicado. É a ordem direta, a estrutura de uma frase, não que a outra seja incorreta, a ordem indireta, mas a ordem direta seria a correta, né? Dentro da estrutura, o sujeito, o verbo e os objetos. A letra B, letra C e letra D, tudo de oração subordinada. Nós não vimos as orações subordinadas. Foi outra coisa que eu também já alertei o Fábio, tá? Eu ando alertando que esse material foi modificado este ano. Não está igual do ano passado, né? Porque do ano passado, o 8º ano, não tinha essa parte ainda. Porque as orações subordinadas, eu fui olhar novamente, vai lá na apostila 3 ou na apostila 4. É uma dessas duas aí para o finalzinho. Eu acho até que é na 4. Na 3 vão entrar as coordenadas. Ou melhor, nessa 2 ainda. Neste 2 vão entrar as coordenadas. Eu acho que as subordinadas entram na outra apostila, na 3. Vou até dar outra olhadinha. E eles cobram um conteúdo que ainda não foi dado, que a própria apostila mostra dentro aqui do procedimento, que ainda vai ser trabalhado. E no 7º ano também não foi trabalhado, né? Então, eles colocam como se já tenha sido trabalhado. Coloquei essa observação. Ainda não tive a resposta. Ontem eu ainda olhei o e-mail, ainda não tive a resposta daquela frase que está na minha cabeça, que teve erro lá no gabarito, tá? Eu quero a explicação daquilo ainda que eu falei para vocês. Então, a número 3, nem coloquei aqui, tá bom? Na letra A, eu acredito que dê para fazer o que vocês tenham feito. Ponham os seus termos na ordem direta, dentro da manchete, né? Manchete é a expressão que chama a atenção da notícia, que informa o que vai ser falado no texto, os termos na ordem direta, fazendo as adaptações necessárias. Alguém fez essa, letra A? Eu coloquei indicador do SPC Brasil e CNDL apontam que apenas 18% dos brasileiros pouparam dinheiro em janeiro. Ok, seria isso mesmo, Kalena, mas eu nem sei se eu coloquei aqui no slide, porque a número 3 eu nem coloquei, mas seria exatamente isso. O sujeito, quem é que aponta? O que aponta o indicador do SPC Brasil CNDL? Ali é o sujeito. O que ele faz? Ele aponta que apenas 18% dos brasileiros pouparam dinheiro em janeiro. Seria essa a resposta da letra A, tá? Mas não está no slide, que o número 3 eu eliminei. Eu não sei se vocês lembram o recadinho que foi dado, né? Eu deveria ter especificado, o número 3 não é para fazer, como tem o número 6 também, que eu acredito que não tenha dado para fazer. Então, vamos adiante. Número 4. Ainda analisando a sintaxe da manchete, levante hipóteses sobre qual deve ter sido a intenção que levou à escolha pela inversão da ordem dos termos do título. Então, a ordem que foi lá que estava na ordem indireta, né? Nós transformamos na ordem direta da manchete. Por isso que eu fiz questão só da letra A da gente fazer oralmente. E agora o número 4, quem fez?
Qual foi a intenção de levar essa inversão Sandra. aí? Oi. Eu coloquei que é porque o importante de destacar no título era a informação obtida na pesquisa e não a fonte. Ok, Yasmin. Mais alguém gostaria de responder, de falar, de ler? Número 4, página 16, para quem está entrando agora do caderno suplementar. Vamos colocar uma resposta aqui. A manchete apresenta um posicionamento negativo, olhem lá, em relação ao dado apresentado. O que se nota pelo uso do advérbio apenas no início, ou seja, com a inversão da ordem dos termos, evidencia-se um parecer, uma opinião sobre o assunto tratado. E ressalta-se o fato, o resultado da pesquisa, e não as instituições que a realizaram, que é o que importa. Tá? Aqui tem uma resposta, é claro que dessa resposta cada um pode elaborar do seu jeito, não precisa ser exatamente do jeito que está aqui, né? Você transforma aí dentro do seu entendimento. A número 5. O alto desemprego e a renda menor dificultam a formação de poupança. Está no 3º parágrafo. Letra A. Qual é o sujeito dessa oração? Isso aqui é fácil. Qual que é? O Qual é alto o sujeito? O alto desemprego e a desemprego e a renda renda menor. menor. Isso, o alto desemprego e a renda menor. Quais são os seus núcleos? Alto Desemprego desemprego. e venda. Núcleo, desemprego e renda. São os núcleos desse sujeito. Atenção, hein? Ah, é? Nossa. João, você sabe isso. Vacilou aí. Foi uma dispersão apenas, porque você sabe. Então, os núcleos desse sujeito, alto aí são os modificadores. Ó, o e alto é artigo, adjetivo, menor, adjetivo também, artigo. São os modificadores, que nós vamos ver na letra B, olha só. Esses núcleos possuem modificadores. De que forma esses modificadores contribuem para a mensagem do parágrafo? Então, nós temos que ver os modificadores do núcleo desemprego e os modificadores do núcleo renda. O que foi colocado aí? Posso falar? Pode, meu anjo. Forma uma oposição. Desemprego alto, renda baixa, indicando que uma grande parte da população não consegue poupar dinheiro. Então aí joia, Kalena, do jeitinho dela. Onde também, antes disso ou depois disso, você pode acrescentar aí na letra B, que o substantivo vem aqui uma resposta, tá? Que o substantivo desemprego, ele vem modificado pelo adjetivo alto. É porque você falou exatamente isso, a diferença do alto, né? Colocou a oposição, né? Foi esse termo que você usou. Alto e menor. Muito bem. Oi, João. Eu não lembro desse negócio de modificador, não. Meu lindo. Os modificadores são aqueles que acompanham o núcleo. Então, o núcleo, eu gosto disso, tá? Isso, é assim que tem que ser, meus amores. Ou se vocês não lembram determinado conteúdo que já foi dado, pergunte, senão eu vou embora, eu vou achando que vocês entenderam. Então, o núcleo do sujeito, que geralmente é um substantivo ou uma palavra substantivada, ao redor dele, ou próximo a ele, tem esses modificadores, que nós vimos lá num capítulo anterior, que são os adjuntos adnominais, na maioria das vezes, né? Que são os artigos, os adjetivos, são os modificadores, os pronomes, as locuções adjetivas e os numerais. São aqueles que podem acompanhar o núcleo. No caso ali, o núcleo do sujeito é desemprego. Quais são os modificadores, os que estão acompanhando o núcleo? O e alto, artigo adjetivo. No outro sintagma aí, nominal, é a renda menor. Então, renda é o núcleo. Quais são os modificadores? São aqueles que acompanham, né? Que apresentam circunstâncias ou ai meu Deus, fugiu o nome, identifica. Então, temos o a, que é o artigo, e menor, que é o adjetivo. São os modificadores. Tá, João Guilherme? Lindo, Bom, obrigado, adoro senhor. isso. Nada, coração. Então, vamos. A número 6 não era para fazer, meus amores. Lá na apostila eu também pulei essa. São as orações adjetivas restritivas e explicativas.
né? Lembra que eu pulei lá na apostila isso? A restritiva, aquela que restringe, né? Não vem entre vírgulas. A explicativa, é claro, já vem o próprio termo diz, explicativa, que ela vem entre vírgulas. Antes da gente dar continuidade aqui, alunos faltosos na aula de hoje. Hoje é dia de São João Batista, 24 de junho. Hoje faltou Gabriel Zanetti, faltou a Júlia e também o Ian. São os alunos faltosos do dia de hoje. Então, número 7, vamos lá. Pulem o 6, hein? Explique a diferença de sentido e de sintaxe entre os dois enunciados a seguir. Claro que aqui também vai ter ligação com adjetiva restritiva e adjetiva explicativa, mas sem saber desses termos, vejam aí a diferença. O que vocês conseguiram fazer essa? Qual é a diferença da 1 para 2? Alguém fez? Se você olhar a primeira... Eu posso falar? Pode, meu bem. A 1 está generalizando os brasileiros, como se todos gastassem demais. E a 2 está especificando que os brasileiros que estão com as dificuldades financeiras são aqueles que gastam demais. Só que é o contrário. Na primeira, os brasileiros que gastam demais estão com dificuldades financeiras, é porque exatamente se a gente tivesse visto adjetiva restritiva, adjetiva explicativa, eu estou até pensando em antecipar esse conteúdo que está lá na apostila lá adiante, para a gente fechar o capítulo. Eu vou ver direitinho isso se a gente entra nesse conteúdo junto com o capítulo 8, tá? Nas adjetivas restritivas, como aí seria restringe, ó, restritiva, né? Restringe aos, no caso aqui, a primeira, que não tem vírgula, restritiva é aquela que não vem entre vírgulas. Então, há referência apenas aos brasileiros que gastam de maneira excessiva. Então, se restringe apenas àqueles brasileiros. Por isso que vem sem a vírgula, ou com a ausência da vírgula. Já a segunda, que está entre vírgulas, os brasileiros que gastam demais, aqui sim que vem a referência generalizada, né? Sendo feita a todos os brasileiros, por isso que vem a vírgula. Os brasileiros que gastam demais, ou seja, todos eles, né? Explicando que são todos os brasileiros, não se restringe a alguns. Então, seria o contrário aí, tá bom? Tem uma resposta. Volta lá na número 7 aqui. Vamos voltar na número 7, mas lembrando, hein? Eu vou entrar nesse conteúdo com vocês para a gente poder ficar mais tranquilo. E depois a gente só vai desenvolvendo como fixação quando vier realmente o conteúdo. Diga, João. Eu coloquei que a 1 é quase uma hipótese e a segunda está afirmando que quem está com dificuldades é quem está gastando muito. Uma é hipótese e a outra está afirmando. Não seria hipótese e afirmação, não, João. Não seria exatamente isso. Você teria que falar com certeza que na primeira se refere, no caso aqui, apenas alguns brasileiros, não seria hipótese. Tem que mostrar a referência mesmo, a que se refere esse que gastam demais. Se refere a quem? A alguns brasileiros. Já na outra, explicando que são todos os brasileiros. Por isso que eu estou dizendo, vocês saberiam fazer essa questão com mais facilidade e compreensão a partir do momento que já soubessem o que é adjetivo restritivo e o que é adjetivo explicativo. Tá bom? Então, não se preocupe, se essa daí, eu deveria até ter eliminado também a questão 7. Vamos para 8, vamos lá. Nas frases a seguir, transforme os complementos verbais em complementos nominais. Lembrando que o complemento verbal, ele complementa o verbo, sempre. Como tem lá, poupar dinheiro. Poupar o quê? Dinheiro. Esse dinheiro é um objeto direto. Então, eu tenho que passar para um substantivo abstrato e colocar um termo preposicionado para ser um complemento nominal. Porque para ser um complemento nominal tem que ter um termo preposicionado. Então, como seria na letra A? O poupar, como seria o substantivo abstrato de poupar? Poupança de Poupança de dinheiro, ok.
seria ali poupança de dinheiro, ou do dinheiro, né? O do, a contração, não tem problema. O complemento nominal é que a gente tem que retomar esse conteúdo, né? A letra B, ressarcir as despesas. Ressarcir o quê? As despesas. Nós temos um objeto direto. As despesas está complementando o verbo ressarcir. Para ser um complemento do nome ou um complemento nominal, eu tenho que transformar num substantivo abstrato e colocar uma preposição ou uma contração. Então, qual seria o substantivo abstrato de ressarcir? Ressarcimento. Isso! Ressarcimento É mais das difícil, né? despesas.